Vamos lá, vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu peço que você preste muita atenção, porque nós vamos falar nesse momento sobre tutelas provisórias. E é um assunto que você tem que entender. Para concurso público, quem almeja uma carreira no Tribunal de Justiça, seja qual for, precisa conhecer esse assunto, porque é matéria cobrada constantemente. Para quem advoga, se não conhece esse assunto, vai prejudicar muito o seu cliente, porque se você não sabe pedir uma liminar, seu cliente foi negativado indevidamente. Ele precisa comprar um carro, uma moto, um caminhão, um financiamento, e essa negativação indevida, o nome dele, dela, está no Serasa SPC, e aí? Você não sabe pedir, você não vai ter o deferimento. E um despejo? Um despejo onde o locador precisa despejar o inquilino que não paga aluguel. Uma possessória, uma reivindicatória. Pedir um divórcio de forma antecipada. Então, se você não sabe trabalhar com isso, me desculpe. Quem não conhece o tema tutelas provisórias, tutela de urgência, tutela de evidência, liminares, não é um bom advogado. Um advogado vai ter dificuldade, vai errar e um erro é fatal. Então, cuidado, vamos prestar atenção nessa aula que é muito importante para ajudar você, para ajudar o seu cliente, para ajudar você a passar no concurso. Vamos lá. Para entender o que é tutela provisória, é importante sim, primeiramente, entender o que é tutela definitiva. Tutela definitiva é o próprio pedido, ok? Tutela provisória se tornou o gênero, é a mamãe de dois filhos. De um lado nós temos a tutela de urgência, que já é antiga, do outro lado a tutela de evidência. Então a mamãe é a tutela provisória. Filhinha mais velha, tutela de urgência. Filhinha mais nova, tutela de evidência. Então fica mais fácil entender assim. Gênero, tutela provisória, tutelas provisórias no plural, tanto faz. Filhinha, tutela de urgência, a outra filhinha, tutela de evidência. Entende-se por tutela definitiva qualquer tipo de pedido, tutela, que se pretende alcançar ao final do processo, pressupondo cognição exauriente e a formação da coisa julgada. O que quer dizer isso? Ganhei o processo, não teve recurso. Pronto, ganhei o processo de verdade. A tutela definitiva é isso. Ela é satisfativa. Ela reconhece um direito que foi pleiteado. Você entra com um processo porque você quer conquistar alguma coisa, você quer que um direito seu seja reconhecido. Então você pede e a decisão definitiva é o seu direito. Se for negado, é porque o réu se defendeu bem e provou que você está falando ao autor não é verdade. Então, a tutela satisfativa, a tutela final, é o próprio pedido. Ou o pedido pode ser uma tutela cautelar, que é resguardar um direito, proteger um direito. Dentro dessa conversa, para ficar mais fácil e você nunca mais esquecer, há uma distinção ontológica entre tutela definitiva e provisória. Tutela definitiva é o próprio pedido. Provisória, dentro do processo eu peço uma decisão provisória, mas é provisória. Da tutela provisória cabe recurso, agravo do instrumento. Da tutela definitiva cabe recurso, mas recurso de decisão definitiva, recurso de apelação, não dá para errar. Mas apenas distinção em relação ao momento da sua concessão já ajuda, né? Se no decorrer do processo, logo no começo, tem uma decisão, é provisória. Se tem uma decisão, no final do processo é definitiva. Normalmente é assim. Portanto, é a mesma pretensão. A tutela tem que ser a mesma pretensão. Se eu peço ela antes, eu tenho uma decisão provisória. Se eu ganho ela no final, é a decisão definitiva, concedida de maneira sumária. Né? Quando nós falamos de tutelas provisórias, esse estudo no novo CPC ficou muito legal. Eu elogio o CPC, porque eu acho que o estudo das tutelas provisórias ou tutela provisória ficou muito legal, ficou muito bacana, muito didático no novo CPC, diferente do Código Antigo, porque nós tínhamos a medida cautelar no Código Antigo, veio uma lei esparsa que traz a ideia da tutela antecipada, ficou meio confuso. O CPC novo não, ele trouxe de forma bem inteligente e bem didática. As tutelas provisórias, elas são estudadas no novo CPC e nós temos que saber de cor isso, no artigo 294 até o 311, 294 até o 311 do CPC 2015, são divididas em tutela provisória, é a mãe de duas filhas, como eu falei, tutela de evidência e tutela de urgência. Tutela de urgência é a filha mais velha, tutela de evidência é a filha mais nova, porque não tinha tutela de evidência no passado, no antigo CPC. É uma novidade do atual CPC a tutela de evidência. É uma jurisprudência pronta, é um caso resolvido, né, pelo Poder Judiciário. Então vamos lá. A tutela provisória, gente, de urgência, por sua vez, ela é subdividida. Então as duas filhinhas,
Mamãe, tutela provisória. Embaixo, tutela de urgência, tutela de evidência. Existem subdivisões nas filhinhas. As filhinhas já tiveram filhas, então, ou seja, a tutela provisória já tem netas, né? Então, a tutela provisória de urgência, por sua vez, ela é subdividida em tutela antecipada, para ficar mais fácil, e cautelar. Antecipada é o próprio pedido antecipado. Eu quero uma tutela antecipada, eu quero a exclusão no meu nome na SPC e Serasa, indevidamente. Tutela antecipada, o meu próprio pedido da minha ação é retirada do meu nome, a exclusão. Eu quero que faça a cirurgia, com o convênio faça a cirurgia, que está enrolando para fazer tutela de urgência, é uma tutela rápida, uma liminar, e o meu próprio pedido é fazer a cirurgia, por isso tutela antecipada. Tutela quer dizer pedido antecipado, aí você não erra mais, tutela antecipada, pedido antecipado. Quando eu não tenho o objetivo de antecipar o meu próprio pedido, deixa de lado a tutela antecipada, não se usa esse nome e vamos chamar de cautelar. Cautelar não é o próprio pedido. Cautelar é uma proteção do pedido, para que eu consiga um resultado útil do processo. Eu peço antecipação de uma testemunha, do depoimento de uma testemunha. É uma cautelar, para proteger o processo. Eu peço o bloqueio de uma máquina, uma cautelar. Eu peço o bloqueio de uma conta, uma penhora de um imóvel, uma cautelar. Quando eu peço o próprio pedido, aí eu estou pedindo o quê? A tutela de urgência, tá? Não dá para errar. Então as tutelas provisórias, gente, elas são estudadas no 294 até o 311 do Código de Processo Civil. E são divididas em tutela provisória de evidência e tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência, por sua vez, é subdividida ainda em tutela antecipada e cautelar, tá? Então, tutela provisória, nós temos aqui a tutela de urgência de um lado, a tutela de evidência do outro. A tutela de urgência tem a tutela antecipada e tem a incidental no decorrer do processo. A cautelar é a mesma coisa, eu posso fazer uma cautelar antecipada ou incidental, também no decorrer do processo, tá? A diferença entre tutela de urgência e tutela de evidência, primeiro que tutela de urgência já é antiga. Tutela de evidência é uma figura mais nova, um conceito mais novo que surge no novo CPC. Tutela de urgência, ou ela é cautelar ou ela é antecipada, que é o próprio pedido, cautelar para proteger o pedido. A evidência não, a evidência, na verdade, ela pode ser pedida pelo advogado ou advogada, claro, mas ela é usada pelo juiz ou a juíza que antecipa o julgamento porque ele tem um motivo para isso, porque tem uma súmula vinculante, uma IDR, uma incidência de demandas repetitivas. Então, é diferente nesse sentido. A principal diferença entre tutela de urgência, gente, e a de evidência diz respeito à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, presente apenas na tutela de urgência, já que a tutela de evidência não há necessidade de demonstração de perigo, tá? Então, eu diria que seria a principal diferença. Requisitos para a tutela de urgência. Vamos lá, vamos pensar aqui, para ficar bem didático. Tutelas de urgência, acho que o primeiro requisito é a probabilidade, né? Probabilidade da existência do direito, ok? E o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Acho que são os dois principais requisitos, né, da tutela de urgência. A probabilidade de existência do direito e o risco de dano irreparável ou difícil reparação. Já quando eu falo de requisitos para a tutela de evidência, probabilidade de existência do direito, acho que é algo em comum, mas não há necessidade de demonstração de urgência, né, perigo, porque não tutela de evidência é algo já julgado, já estabelecido. Na tutela de urgência, gente, portanto, a ideia é a proteção de um direito, que pode parecer em razão de delongas inerentes ao curso do processo, da demora do processo. Já na tutela de evidência, por outro lado, embora não exista perigo de perempção do direito em si, a sua concessão ela é de interesse da parte que quer permitir usufruir do direito antecipado, né? Estudando melhor, tutela de urgência, gente, no Código de Processo Civil de 73, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, eram exigidos naquela época, no antigo Código, 3 requisitos: prova inequívoca, verossemelhança, receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e já para a tutela cautelar genérica, exige apenas o fumus boniuris e o periculum in mora, né? Então também essa questão é importante. O Código de Processo Civil de 2015, o nosso Código atual, ele unificou, né, os requisitos de ambas as tutelas, prevendo que para a concessão da tutela de urgência basta a presença, gente, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso que aparece lá no artigo 300. Então, uma mudança interessante. A principal hoje,
A principal diferença se tornou, né, entre tutela antecipada e cautelar, diz respeito à satisfação da medida. Uma é para proteger o processo, a outra não é para proteger o processo, a outra é o próprio pedido antecipado. Então, tutela antecipada tem um caráter de satisfação, uma vez que, quando concedida, equivale à pretensão do autor, o próprio pedido. Já a tutela